Olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa primeira aula da disciplina Avaliação Educacional da Aprendizagem. Nessa primeira aula, a cultura escolar e os sentidos de ensinar, aprender e avaliar. E os objetivos dela são investigar e compreender a análise e reflexão crítica da prática docente, como também a apresentar alguns instrumentos utilizados pelos professores para avaliar os alunos. E nós vamos visitar esses assuntos baseados nas ideias dos educadores como Afonso, Antunes, Hoffman, Santana, Lucchesi, Perrenot e Vasconcelos. Vamos aos slides. O tema avaliação é bastante complexo e o docente é uma das peças fundamentais no processo de avaliação da aprendizagem. A nota sempre gera expectativa, a qual incomoda, a maioria das vezes, a relação aluno-aluno, aluno-professor, professor-professor. Mas será que avaliar é somente dar nota? Aprendeu somente quem tirou nota? O ato avaliativo, ele sempre gera expectativas, tanto para o professor quanto para o educando. Segundo Lucchesi, a prática da avaliação da aprendizagem em seu sentido pleno só será possível na medida em que se estiver efetivamente interessado na aprendizagem do educando. Ou seja, em ambas as partes, tem que haver o compromisso do ensinar e do aprender, porque fica na competência do professor a análise de cada ação do aluno. Há muito tempo que se discute o processo da avaliação da aprendizagem e, anteriormente, esta avaliação da aprendizagem proporcionava ao professor um caráter de autoridade, arrogância, tornando assim esse processo apenas como um ajuste de conta para com os alunos. E, para Antunes, a avaliação da aprendizagem não constitui uma matéria pronta, uma discussão finalizada, uma teoria aceita. Para ele, o processo avaliativo vai bem mais além. O professor precisa, sim, analisar todas as formas do cotidiano, levando em conta as reflexões, suas reflexões e ações planejadas. Consideramos que cada sujeito tem uma história de vida e que o professor deve chegar a analisar toda essa diversidade sociocultural presente na sala. É preciso que o docente perceba o cotidiano, as histórias vividas pelos alunos e analise essas histórias. E aí o professor, através de uma reflexão para as suas ações, ele vai assumir uma postura verdadeira para um processo avaliativo eficiente. É necessário fazer, então, um mapeamento das diversidades culturais existentes na sala, para poder trabalhar temas que sejam pertinentes àquele grupo. É a chamada tematização de assuntos a serem propostos ao grupo. E como avaliamos a objetividade e a subjetividade de cada indivíduo? Exatamente, a avaliação, segundo Santana, ela só será eficiente e eficaz se ocorrer de forma interativa entre professor e aluno, ambos caminhando na mesma direção, em busca dos mesmos objetivos. O aluno não será um indivíduo passivo e o professor a autoridade que decide que o aluno precisa e deve saber. Então, a avaliação da aprendizagem, ela não deve ser um ato isolado que dependa só do professor ou somente do aluno. O docente deve perceber e dominar a sua prática avaliativa sempre, observando, controlando a aprendizagem do educando. Diante dos novos paradigmas, a avaliação exige sim do professor uma interpretação. O professor verifica o processo de ensino-aprendizagem e faz uma constatação dos níveis de conhecimento dos alunos, buscando apoios metodológicos
através das funções avaliativas que objetivam diagnosticar, controlar, classificar a aprendizagem, sendo essas nas formas avaliativas como diagnóstica, formativa e somativa. A diagnóstica, ela constata se os alunos se os alunos apresentam domínio ou não de determinadas atividades, verificando se o aluno está apto para novos conhecimentos. A formativa tem como objetivo verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos pelo professor e ele analisa os resultados das atividades durante o seu desenvolvimento, determinando se o educando domina cada etapa da instrução. E a somativa tem a função classificatória. Ela é uma análise para a compreensão através dos níveis de aproveitamento do aluno, levando o docente a concluir se o aluno teve êxito ou não, está apto ou não para uma próxima série, uma próxima etapa. A compreensão e análise reflexiva que o docente faz do aluno com relação ao que foi aprendido por ele, revela a postura do educador moderno, porque o que importa para ele, esse educador moderno, não é só o processo somativo, mas sim todas as instâncias de como avaliar o aluno por completo, como sujeito cognoscente capaz de aprender de forma construtiva. É preciso que o professor tenha uma visão holística, a qual todo instante ele precisa refletir a sua prática como um propósito de estar sempre contribuindo para o aluno, para a aprendizagem do aluno, para que ele se torne um sujeito autônomo. Porque ao mesmo tempo que ele contribui para a aprendizagem do aluno, no processo avaliativo, ele também pode deixar esse aluno em desespero perante as suas decisões. O exemplo que Vasconcelos coloca no seu livro, Concepções Dialética Libertadora do Processo de Avaliação Escolar, é de um adolescente que cometeu suicídio após ter sido pego colando pelo professor. Essa notícia foi editada pela Folha de São Paulo, nos anos 90. Muito lamentável isso, né? No dia a dia de sala de aula, são várias as situações complicadas com as quais a maioria das vezes podem ser evitadas. Por isso, todo o processo de punição merece reflexão do educador antes de agir. E o contexto atual exige do professor novas posturas para o ensino-aprendizado. Suas ações, reflexões, definirão que tipo de educador vai se constituir ao longo da sua trajetória profissional, suas competências é que lhe trarão sucesso e novas competências a serem aprendidas. E sabemos também que o processo de educar não é somente função da escola, e sim de toda uma sociedade através da interação entre os seres, porque o ser humano vai se constituindo ao longo de todo o processo de aprendizado. Avaliar o ensino e a aprendizagem dos alunos atualmente é um grande desafio para os professores e avaliar sistematicamente cada conhecimento que o aluno vai adquirindo requer do educador práticas elaboradas com ênfase nas necessidades dos alunos, podendo essas técnicas serem a autoavaliação, que vai indicar o amadurecimento do aluno para perceber as suas necessidades, onde ele precisa mudar, a prova oral, que permite avaliar a capacidade reflexiva e crítica do educando, as questões dissertativas, que são aquelas em que o aluno organiza, escreve a resposta, utilizando as próprias palavras, o teste, que também é um conjunto de tarefas apresentadas a todos os membros de um grupo, com procedimentos uniformes de aplicação e correção. Apesar de todas as técnicas e instrumentos, o professor precisa ainda informar os alunos o verdadeiro sentido da avaliação, porque a avaliação não tem um fim em si mesma, ela é um meio a ser utilizado por alunos e professores para o aperfeiçoamento do ensino-aprendizado. Na atualidade, a avaliação da aprendizagem pressupõe novos paradigmas e novos conceitos, e mesmo
Confrontando-se com a falta de compromisso de alguns alunos, os professores devem perceber que tal desinteresse deve ser o fato de que a nota ainda é confundida com o verdadeiro sentido da avaliação. Assim, cabe ao professor orientar este aluno a se perceber como um ser crítico capaz de transformar seus conhecimentos para tornar-se um sujeito autônomo. Finalizamos aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de fazer as leituras recomendadas e assistir aos vídeos. Muito obrigada e até a próxima aula.